Olá, doutores, olá, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, aqui em Belo Horizonte, sempre com temas do direito, temas atuais, temas relevantes. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos do A Priori, agradecendo desde já a você que está inscrito no nosso canal, que tem acompanhado os nossos programas, os nossos vídeos, sempre com temas muito interessantes do nosso mundo do direito, importantes para o nosso país e importantes para a nossa análise jurídica dos aspectos e dos temas que a gente traz aqui no A Priori. Então, muito obrigado a você que tem curtido, compartilhado e não está inscrito ainda. Vai lá no nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho que você recebe todas as notificações de todos os programas que são publicados semanalmente no nosso canal. Muito obrigado a você e agradecendo também a nossa parceira, a Faculdade ASA de Brumadinho, sempre presente no A Priori, que eu sempre tenho muito orgulho de dizer que faço parte daquele corpo docente da instituição e vamos falar muito sobre a Faculdade ASA ainda nesse programa. Agradecendo, claro, o Estúdio Leste, nosso parceiro também do A Priori, que sempre nos acolhe, sempre com uma estrutura física e técnica muito boa. E você, que quer eventualmente dar a sua aula online, seu podcast, seu curso, procure o Estúdio Leste. Os contatos estão aí na tela para você. E muito bem, pessoal, um tema hoje muito importante, muito atual e com uma tendência muito grande no seu crescimento dentro do nosso país. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele está com um acúmulo de processos muito grande. Nós, brasileiros, temos a mania, entre aspas, de querer sempre demandar, né, conflitos, qualquer problema que se tem, vamos demandar. E eu trago para vocês hoje um tema com dois convidados especiais sobre a mediação no Brasil. Esse instituto novo, mas nem tanto, mas novo em aplicabilidade. E a gente vai conversar muito sobre isso, com o objetivo de levar o conhecimento e analisar se esse instituto vai favorecer aí a diminuição do número de processos, vai destrancar esse poder judiciário que está tão engessado pelo volume de processos que nós temos. E para conversar sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante, eu trago dois especialistas da área da mediação, especializados na área da mediação. O nosso primeiro convidado é o professor Adriano Stanley. O professor Adriano é graduado em Direito pela PUC, doutorado em Direito também pela PUC. E, professor Adriano, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o convite do A Priori. Professor Alexandre Torido, com muito prazer que a gente está hoje reunido para falar sobre a questão da mediação. Eu fico muito feliz com o seu convite e me coloco sempre aqui ao inteiro dispor. O professor Adriano é sócio da Câmara de Mediação Privada, Mediação do Morar. Nós vamos falar muito sobre a instituição e como ela vem atuando aí também no nosso mercado jurídico na resolução das pendências. Não é meu segundo convidado aqui também já frequentador, assíduo aqui do A Priori, eu tenho sempre uma honra em recebê-lo, professor Gesmar César da Silva, professor da Faculdade ASA de Brumadinho, também especialista nessa área de mediação, está muito dentro dessa área, na atividade profissional dele. Professor Gesmar, mais uma vez um prazer recebê-lo, muito obrigado. Ô, professor Alexandre, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero fazer meu requerimento aqui ao vivo da carteirinha de sócio aqui do programa, que eu estou sempre aqui e quero sempre voltar. E só fazer uma correção, o especialista aqui é o professor Adriano. Eu sou um curioso, um entusiasta que quer muito que a mediação ganhe cada vez mais corpo, porque acredito que realmente é uma forma de solucionar efetivamente os conflitos. Então, nós estamos aqui com o professor Adriano para aprender com ele, acima de tudo. Se o senhor não fosse especialista, o senhor não estaria aqui, né? E a carteirinha, depois eu vou cobrar um determinado valor para poder o senhor obter essa carteirinha. Né? E também o sucesso do A Priori vem muito dos convidados, né? E o nível dos convidados hoje é muito alto.
e eu vou ficar aqui também como espectador. Vou aprender muito com esses dois especialistas na área da mediação. E um tema, pessoal, que eu trago, e amigos, vamos discutir um pouco sobre isso. E, professor Adriano, fiz a introdução com relação à situação do nosso Poder Judiciário hoje, né? E eu queria ver a opinião do senhor e introduzir mesmo essa questão de como é interessante esse Instituto da Mediação para o nosso país e para a resolução de conflitos. Professor, eu fico muito à vontade de falar sobre a questão da mediação por várias razões. Vamos a elas. Eu estou lecionando já na PUC já há algum tempo, e estou como coordenador do Serviço de Assistência Judiciária da Unidade de São Gabriel. E eu lembro que em tempos passados, em 98, o professor César Fiuza, que já esteve aqui, né, nessa bancada, na época diretor da faculdade, me convidou para que eu assumisse a vice-presidência do Centro de Mediação e Arbitragem que ele estava criando. Naquela época, em 98, começava a se falar sobre essas formas, chamadas de formas alternativas de solução de conflitos. Eu, naquela época, eu era professor, recém-ingresso da Faculdade de Direito, da PUC, e tinha ali entrado através, porque eu tinha me tornado mestre em processo. Eu sou da primeira turma de mestrado da PUC e, posteriormente, da primeira turma de doutorado da PUC. Eu fui aluno do professor Ronaldo Bretas na graduação e eu me apaixonei por processo por conta dele. E, por conta dele, eu fui incitado a fazer o mestrado e o doutorado em processo. E, na minha prática, na época eu ainda advogava ostensivamente, eu fui me desiludindo bastante com a advocacia. Eu fui me desiludindo muito com a advocacia. Eu me apaixonei pelo direito. Eu sou apaixonado pelo direito. Eu acredito no direito. Tanto que eu sou professor de direito. Mas, paradoxalmente, eu que fiz mestrado em processo e doutorado em processo, eu fui descobrindo que eu não acreditava mais no processo. Eu não acreditava mais no processo, porque o processo hoje ele está muito afeto às tecnias, ao processualismo, à processualística, mas o fundamental, que é o conflito, pouco se presta atenção. Só para ilustrar, eu sempre digo que o advogado ele é forjado, né, a treinar a litigiosidade. Os cursos do direito eles são muito voltados para a defesa de causa. O advogado tem uma causa para defender. Só que ele se esquece que ele está ali, a sua função sagrada da Constituição, na pacificação de conflitos, né? E quando você tem ele defendendo uma causa que é sua, que muitas vezes não é a causa do cliente, eu já vi muitos advogados se arvorarem com um peito estufado, muito orgulho, falar assim, eu ganhei aquele processo, o juiz nem entrou no mérito, foi só com o preliminar eu ganhei o processo. Bom, isso é sintomático, porque mostra que ele, então, né, passou vaidade, ele pôs fim ao processo, mas não pôs fim ao conflito. Então, professor, eu fui tomando muita tristeza com a advocacia, razão pela qual eu parei de advogar. Há mais de 15 anos eu não advogo. Eu continuo lecionando, né, Direitos Reais na PUC, lecionando também mediação também na PUC, e vendo a mediação ganhando espaço ao longo desse tempo. Desde 98, quando eu fiz a minha primeira formação em mediação no IMAB, e agora, principalmente depois de 2010, com a criação do SEJUSC, né, aqui no Tribunal de Justiça, e depois, ainda em 2015, com o novo Código de Processo Civil, graças a Deus, a mediação tem ganhado agora mais espaço. Então, de fato, o que eu percebo é que, felizmente, a sociedade atual já está cansada de falsas soluções. A advocacia, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, mas infelizmente a advocacia no Brasil ela é muito voltada para processo, não para solução de conflitos. Só um dado que eu acho muito curioso destacar, você faz eu conheço algumas faculdades de direito pelo Brasil, que todas têm a mesma estrutura. Você faz 5 anos de faculdade de direito, de curso de direito, sendo que 4 desses 4 anos
você estuda o processo. Você estuda as mais variadas técnicas de processo, mas você não estuda o conflito. E nós temos uma situação que o senhor colocou muito bem, professor Gesmar, com relação à atuação do advogado, né? Muitos entendem, né, que o advogado, evidentemente quem não milita na área, entende que o advogado é aquele que faz a audiência, vai no julgamento, faz uma sustentação oral, ou seja, lide. Né? E o advogado, ele tem um outro viés. Evidentemente que tem esse também, mas tem um outro viés, exatamente de consultivo, de dar pareceres, de análise de contratos jurídicos internos e também a figura do mediador, né, com a participação também do advogado. Né? O advogado, como o senhor muito bem colocou, deve inibir conflito. E a gente vê muito colega, né, insuflando o conflito, né, em vez de buscar efetivamente uma solução para aquela situação, e ainda que seja extrajudicialmente, não, às vezes prefere demandar e fazer uma composição já com o processo em curso, porque tem honorários envolvidos, né, muito comercial. Né? Professor Gesmar, é uma realidade. Essa cultura do litígio que você mencionou, o professor Adriano também até trouxe aí essa problemática envolvendo a processualística em torno do litígio, e o advogado entender muitas vezes que ele só vai trabalhar, ou ele só vai poder trabalhar, ou ele só vai poder receber os honorários dele se houver esse litígio, né? Então, acho que se tiver processo, né? Melhor dizendo, o processo. Acho que isso realmente é um equívoco. Eu gosto muito de usar uma expressão, assim, eu brinquei no início, porque realmente eu não tenho a formação específica de mediador. O mediador exige uma formação específica, né? O CNJ, inclusive, certifica. Mas eu busco, na minha atuação como advogado, até por atuar na área de família, na área de direito imobiliário, é de sempre tentar construir ali, através do diálogo, uma real solução para aquela questão. Como bem disse o professor Adriano. Não adianta nada, às vezes, uma procedência, uma improcedência, e ali o motivo daquela peleja ainda existe e logo vai acontecer de novo. Isso acontece muito na área de família, um processo que vai virando outro, e quando a gente não observa a solucionar realmente o nascedouro ali daquele conflito. Com isso, as famílias só vão se dilacerando, sim, né? Só vão acabando. Sim, não adianta nada, mais um ou mais outro. E como eu disse, o que eu quero ressaltar mesmo, às vezes falta entre as partes até uma sinceridade de propósitos. As partes, às vezes, elas não estão querendo realmente solucionar ali aquilo que a desassossega, aquilo que está criando ali uma desarmonia. Às vezes a parte quer um justiçamento. Às vezes ela utiliza o advogado não para fazer uma justiça, mas sim para punir ali a outra parte. Né? Então, para nós profissionais do direito, temos que estar atentos a isso, para realmente cultivar ou realmente ser um multiplicador de uma cultura realmente de pacificação de conflitos. Eu acho que para além de litígio, né, como o professor Adriano bem disse, uma cultura de pacificar, uma cultura de realmente trazer um equilíbrio ali para as relações sociais. Eu acho que isso é um sonho de todo mundo. Quem não quer viver uma vida realmente, né, harmônica, em paz? Claro. E o profissional do direito, ele pode ser esse profissional. Ou seja, o advogado ele não precisa, para ganhar dinheiro, litigar. Né? Ele pode fazer intermediação ali para tentar resolver o conflito extrajudicialmente. E a proposta do tema de hoje é exatamente nesse sentido. Né? Mostrar que a mediação, principalmente na esfera extrajudicial, ela pode solucionar conflitos independente da propositura de uma ação, ou ainda evitando a propositura de uma ação. Né? Exatamente nesse sentido que a gente pretende mostrar aqui, né, no a priori de hoje, exatamente isso. Né? Demanda existe, ou demandas vão existir? Sempre vão existir. Mas a gente está vivendo um momento dentro do Poder Judiciário extremamente frágil. Né? A gente tem, infelizmente, uma estrutura que até está melhorando um pouquinho com os processos eletrônicos, melhorou um pouco, né? Mas são muitos processos, são vários processos, e agora, na época de pandemia, já há 1 ano e meio, a gente está vendo aí o judiciário
extremamente moroso, ou mais moroso do que sempre foi. Né? Ô, professor Torino, desculpa te interromper, mas sabe o que me chama a atenção? E até compartilhando isso aqui com o professor Adriano. A gente olha os dados estatísticos do judiciário, você pega os dados do CNJ, aquele anuário, o judiciário já se eu não me engano, acho que de 2017 para cá, ele tem produzido cada vez mais. Em 2016 parece que, pelo que eu me lembro, assim, não foi uma produção tão significativa, assim, mas ele vem evoluindo na produção, no número de julgados, no número de sentenças, enfim. Então, olhando estatisticamente, o judiciário ele tem cada vez sido mais eficiente, do ponto de vista estatístico. Quantitativo, né? Melhor dizendo. Agora eu pergunto, né? Aí você vai para a ponta, que é o cidadão, que é o seu cliente. Isso está sendo satisfatório? Isso será que é a resposta que queremos, sabe? Essa colocação do professor Gesmar me faz lembrar o seguinte, em 2019, então 2020, ano passado, eu escrevi um artigo para a revista Antropolítica da Universidade Federal Fluminense, em que eu falava exatamente sobre essa questão da mediação e o exercício da cidadania. Uhum. E eu parti exatamente de um relatório Justiça e Números de CNJ de 2019. E os dados que eu vi, eles foram alarmantes. Eu achei aquilo ali uma coisa absurda. Dados do próprio CNJ. Veja bem, eu peguei ali 3 pilares para fazer a crítica ao sistema judiciário. Primeiro, a questão do tempo. Quanto tempo leva a solução de um litígio nos tribunais? Dados do CNJ. Processo da Justiça Comum leva-se, em média, 6 anos e 1 mês para julgar um processo na Justiça Comum. Se for da Justiça Federal, leva-se 8 anos e 2 meses. Se você chega à maioridade aos 18 anos e tem uma faixa, uma perspectiva de vida até os 75, nós estamos falando de vamos dizer assim, uma faixa útil de vida aí de pouco mais de 50 anos. Você levar 6, 8 anos de 50 anos de vida útil quase em 10%, litígio, mais de 10%. Em litígio. O professor Dimas Lopes, o trabalho de mestrado dele, ele falava sobre a questão do tempo do processo. É um absurdo. Uhum. Ninguém suporta ficar tanto tempo no processo. É exatamente por isso, né? Exatamente esses dados interessantíssimos que o senhor traz é que nos faz aqui falar um pouco da mediação, né? E eu queria conhecer, professor Adriano, e vários querem conhecer, o que é a mediação, né? De onde que ela surgiu, como que é exercido, né, na prática essa questão da mediação, como que as partes procuram uma câmara de mediação, um mediador, exatamente para fazer esse trabalho, evitando-se até uma ação judicial. E eu queria ver com o senhor exatamente isso. Tem um livro da professora Ada Pellegrini Glover, que ela vai falar sobre a evolução da jurisdição. E uma coisa, professor Torino, que é bom que se diga é o seguinte: a mediação não é nova. A mediação não é nova. Aliás, as sociedades, elas começaram através de mediação. A jurisdição só foi avocada pelo Estado a partir da formação dos grandes Estados, né? Até a formação dos grandes Estados não existia jurisdição. Nós tínhamos ali a justiça sendo exercida pelos próprios grupos. Sim. O que nós mudamos agora é a forma como essa mediação é feita. A gente estuda no curso de mediação as espirais do conflito. E quem faz terapia deve conhecer bem essa questão da espiral. Você passa pelo mesmo ponto, né, várias vezes, mas em níveis diferentes. Então, a mediação nada mais é do que a solução do conflito ser alcançada pelas próprias partes que estão em conflito, né? É claro que as partes de conflito, elas romperam o laço de comunicação. Elas são incapazes de voltar a falar. Daí a figura do mediador. O mediador, então, através de técnicas que nós estudamos nos cursos de formação, né? O mediador tem capacidade de voltar a colocar as partes novamente em contato e fazer com que elas cheguem a uma resolução. É o que nós chamamos de métodos autocompositivos. Por que autocompositivo? Porque são as próprias partes que chegam à sua solução. Como exemplos de técnicas autocompositivas, além da mediação, temos a conciliação e a negociação, né? São coisas diferentes. Mediação e conciliação, que muita gente acha que é a mesma coisa, não, são coisas bastante diferentes, né? Já a jurisdição é o dizer o direito, é o Estado que avoca para si, né,
porque as sociedades começam a crescer muito, então, para se evitar a justiça privada, o Estado avoca para si o poder dele dizer o que é o certo e o que é o errado fazer. A professora Ada Pellegrini-Grover, nesse livro dela, ela fala, inclusive, o seguinte, que a jurisdição não é ainda o final do caminho. Nós estamos num processo, nós estamos num caminhar. E no presente momento, nós estamos vivendo o caminho da jurisdição. Como já tivemos no passado a justiça privada, a mediação, estamos agora na jurisdição, mas ela não terminou aqui, ela está se transformando. E, ao que tudo indica, estamos vendo nascer um novo momento de autocomposição, porque, como o senhor bem disse, professor Toledo, o poder judiciário, que antigamente era um poder que resolvia as demandas, mas vamos relembrar, o poder judiciário sempre foi, né, um poder que estava muito restrito às altas classes, às altas camadas. Sempre foi caro. Então, as baixas camadas da população, poucas tinham acesso. Mas, a partir do momento em que o acesso à jurisdição ficou mais democratizado, o que mostra que não está dando conta, né? A jurisdição não está dando conta. O exemplo é o juizado especial, né? Onde não existe ali inicialmente pagamento de custas para ingressar com pedido no juizado especial, e os juizados especiais estão aí abarrotados também de processos, né? Em que pese terem soluções mais rápidas, né? E muito eficazes, né? Também. É um exemplo dessa situação, né? Nós temos uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA, de uma aluna da Faculdade ASA, exatamente com relação à mediação. Ou seja, como é que ela funciona, em que situações ela pode aparecer, né? E principalmente como que as partes procuram um mediador para não ter necessidade de ingresso em juízo para uma resolução de um conflito. Vamos ver qual é essa pergunta. Meu nome é Brenda Juliana, eu sou aluna do 9º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Gostaria de cumprimentar o professor Alexandre Torido e os demais convidados e agradecer pela oportunidade de participar do programa A Priori. A minha pergunta é a seguinte: sabemos que a mediação é um meio consensual para a resolução de conflitos e que tem sido muito utilizado no Brasil. Gostaria de saber em quais tipos de conflitos a mediação atua e quais seriam as vantagens da mediação para as partes que optarem por esse instituto. Novamente, gostaria de ressaltar o meu agradecimento e um abraço. Brenda, muito obrigado por sua pergunta, muito obrigado por sua participação. A mediação ela é procurada pelas partes, né? As partes é que, pelo princípio da voluntariedade, esse é um princípio da jurisdição. As partes precisam querer a jurisdição. Não tem como as partes, por exemplo, no direito você tem, por exemplo, o divórcio consensual e o divórcio litigioso, né? Se a pessoa não quer divorciar consensualmente, vai pelo litigioso. Não, na mediação não tem como. As partes precisam desejar que aquele conflito seja resolvido pela mediação. Então, as partes procuram um mediador, pode ser um mediador privado, hoje nós já temos algumas câmaras privadas, né? E o mediador, juntamente com as partes, é que vai decidir todo o procedimento. Então, todo o procedimento é conversado com as partes, ao invés de seguir uma lei que tem tanto prazo para contestar, quanto prazo para impugnar, provas a serem produzidas. Na mediação, por exemplo, não existe produção de provas, né? Nós não falamos de produção de provas, são as próprias partes que devem conversar ali, né? Hoje nós temos a chamada mediação judicial e a mediação extrajudicial. A diferença, a mediação judicial é aquela que é feita por mediadores que foram cadastrados no CNJ, né? E os mediadores extrajudiciais ou privados fizeram o curso teórico, mas eles não têm um cadastro no CNJ, né? Esse acesso, por exemplo, professor Gesmar, se uma parte, ou se as partes desejam não judicializar um conflito, o acesso a uma mediação, a um mediador, como é que é feito isso? Eu, como advogado, eu vejo assim, você tem um certo limite para tentar conciliar, né? A gente sempre tem essa perspectiva de tentar conciliar, de tentar aproximar, de tentar chegar ali num denominador comum entre as partes, só que chega um momento que não dá mais.
Então, você pode muito bem acionar um terceiro mediador. Você pode acionar um terceiro, como o professor Adriano bem disse, desde que as partes concordem, entendam ali das vantagens daquilo, e aí você encaminha os clientes para uma câmara arbitral, no caso extrajudicial, ou até mesmo se o processo já estiver judicializado, você pode requerer para que o juiz determine uma sessão de mediação. Isso pode partir das partes também. Até porque o professor Adriano bem disse, o CPC de 2015, ele deixa claro que a qualquer momento, que as partes entendam que pode ser feita, que busque uma solução, uma composição em torno do litígio, isso pode ser feito. Então, assim, por isso que eu volto a falar aqui deixar claro nessa figura do advogado, porque eu acho que passa até por isso também, que às vezes há alguma confusão, né? O advogado, ele pode ter um perfil mediador, ele pode conduzir ali em torno de uma conciliação, ele pode negociar, ele pode, através, né, de uma escuta que a gente vai aprimorando, e é claro, tem cursos apropriados também para isso, de uma escuta mais qualificada, fazer essa aproximação, só que ele tem que ter o feeling de saber também até aonde que ele vai, que chega uma hora que, às vezes, é o caso de sim, ter um terceiro, um mediador. Pois é, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O advogado ali trabalhando num conflito, resolve-se procurar um mediador. Esse acesso ao mediador, como é que é feito? Na hora que você estava colocando essa pergunta, me ocorreu uma questão interessante. Ou seja, como é que eu chego ao mediador? Né? Onde que eu procuro um mediador? Isso. Eu lembro que quando tinha o catálogo, as páginas amarelas, profissionais, né? Você abria lá, advogado. Tinha um monte de advogado. Hoje, se ainda usássemos catálogos, provavelmente você ia encontrar poucos mediadores. Porque, na verdade, é isso. A mediação ainda, ela muito embora já tenha hoje bastante mediadores, mas ela não chega nem perto da quantidade de advogados que nós temos, né? Então, o que eu sugiro, aquele que queira buscar a demanda, procura na internet, primeiramente, procura na internet e procure saber se o mediador que você está procurando ele tem uma formação, né? Hoje, o advogado, para ser advogado, ele tem que ser inscrito na OAB. O mediador ele não tem essa exigência. Então, quando você procura um advogado, pela sua inscrição da OAB, você tem um órgão, né, que você consulta a situação daquele profissional. O mediador não tem isso. Então, realmente, aí cabe à parte procurar mediadores e informar quem é esse mediador. E tem câmaras de mediação, né? Sim. E essas câmaras de mediação são pessoas jurídicas, no caso? As câmaras de mediação são pessoas jurídicas. Então, quem tiver interesse pode procurar uma câmara de mediação. Câmara de mediação. Fazer uma pesquisa na internet e ter esse acesso. E é interessante, olha o nome, Câmara de Mediação. Por que é uma Câmara de Mediação e não é um escritório de mediação? Por quê? Porque Câmara significa um trabalho conjunto. Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores. Então, a Câmara de Mediação. As partes estão em Câmara, estão trabalhando ali em conjunto pela solução. O escritório, o trabalho intelectual é do advogado. Ele que vai pensar. Então, essa é a diferença, que não é só uma questão de uma mera palavra. Isso tem muita coisa, um significado muito grande. Uma câmara de mediação são as partes que estão reunidas ali em torno de um propósito. O mais importante é ressaltar mais uma vez a questão da importância do advogado nessa situação. Porque quando se procura um advogado, evidentemente é porque existe um conflito. Né? Existe um conflito ali que quer a intervenção do advogado para judicializar aquela questão. E um ponto importante com relação à figura do advogado nessa situação de mediação é ele ter em mente que tem essa possibilidade extrajudicial, né? Ou seja, não judicializar aquele conflito, orientar as partes nesse sentido, explicar às partes, olha, existe a condição da gente fazer uma mediação, da gente tentar resolver isso sem judicializar, porque judicializando fica mais caro, é mais oneroso, é um negócio mais complicado. E não só, existe já a chamada advocacia não litigiosa. Sim. Hoje existem já advogados que assumem o pacto de não litigância, que é uma prima irmã da mediação. Então você não precisa procurar um mediador, você pode procurar um advogado e dizer para ele, doutor, eu não quero entrar em juízo, eu quero fazer isso pelo pacto de não litigância, pela advocacia colaborativa.
É. A Brenda fez uma pergunta, professor Gesmar, mas com relação os temas, né? Em que tipo de ações, que tipo de conflitos, aliás, que podem ser objeto de mediação? Olha, é mais. A gente vê uma Vasto, né? ampliação. Hoje mesmo eu estava vendo, até um grupo até que eu participo lá com o professor Adriano, uma recomendação do CNJ de criação de sejusques para tratar das questões de saúde. Essas questões de saúde via que seja medicamento, que seja, né, essas causas que a gente vê relacionadas à área da saúde. São várias, muita demanda Sim, nesse sentido. Sim. A lei de licitação, a nova lei de licitação aprovada recentemente, prevê mediação em certos aspectos. O próprio CPC traz expressamente a questão da mediação. A lei anterior de 97, né, professor? A lei da mediação, 97, 97. 97. Então, assim, a mediação, o professor ali nos bastidores estava falando da professora Fernanda Tartucci, e eu tenho atuado bastante nessa área, tenho até lecionado cursos de planejamento sucessório, e a professora Fernanda Tartucci até traz da figura da mediação. Tem um artigo dela ligado ao planejamento sucessório, que antes, durante e depois, ela dizendo assim que o profissional do direito ele tem que estar sempre mediando, tem que estar... Então, assim, uma gama de possibilidades, partindo do pressuposto que você está lidando com conflito, partindo do pressuposto que você está lidando com formas de solucionar esse conflito, a mediação é um instrumento fundamental. E eu acho que é importante sobre isso, perdão, a Brenda tinha essa parte da pergunta, eu me esqueci de falar sobre ela, mas básico é o seguinte, o que pode ser objeto de mediação? Toda a questão patrimonial. Toda a questão patrimonial é regra, pode ser objeto de conflito. E hoje, até mesmo com o poder público, você já pode fazer mediação, até mesmo com o poder público. Porque no início, né, lá há alguns anos atrás, tinha-se que, não, o poder público não pode fazer mediação porque o bem ele não é possível de transação. Mas hoje já é. A Lei 13.465, que fala da REURB, por exemplo, ela expressamente fala, parece no artigo 34, parágrafo 2º, salvo engano, que quando houver impugnação por parte dos possuidores da área que está sendo objeto de REURB, algum tipo de impugnação ou contestação, o município poderá contratar câmaras cadastradas pelo Tribunal de Justiça para fazer. A mesma coisa acontece em processos de desapropriação por interesse ou utilidade pública. Quando, então, na fase administrativa da desapropriação, quando houver divergência quanto ao valor, o CNJ já editou essa lei, já é uma lei federal, portanto, né, em que as partes podem chegar a um acordo com esses valores através de uma câmara de mediação. A minha câmara, que não é a mediação do Morar, a qual tenho a honra aí do professor Gesmar fazer parte, olha o nome, Mediação do Morar. Ela é uma câmara exclusivamente que trata de questões relativas a imobiliário. Então, tudo que relativo a imóveis, briga de vizinho, inadimplência de condomínio, inadimplência de locação, a REURB, a questão a gente trata na Câmara de Mediação. É só deixar, só falar com o pessoal que está nos assistindo, é que o professor Adriano, ele é sócio-diretor de uma Câmara de Conciliação, de Mediação, Mediação do Morar, né? Está estabelecida aqui na Avenida dos Andrades, com contorno. Em Belo Horizonte mesmo, né? Em Belo Horizonte mesmo. Então também fica aí a dica, né, da questão ligada às questões imobiliárias, procurar também a mediação do Morar para se instruir e eventualmente ter uma intervenção de mediação em algum conflito, né? Eu sabia que eu ia aprender muito, estou aprendendo muito aqui com os mestres aqui da mediação. E, claro, nesse momento eu quero saudar aí aos nossos alunos da Faculdade ASA que estão nos assistindo e agradecer mais uma vez a participação e agradecer de uma forma mais enfática a nossa parceira, a Faculdade ASA, essa instituição que eu faço parte do corpo docente com muito orgulho. E, professor Gesmar, a nossa faculdade está fazendo aí 20 anos, professor Gesmar, meu colega de instituição, e o professor Gesmar já há algum tempo já é docente, lecionando em algumas disciplinas, né? Vamos falar alguma coisa sobre isso? Vamos conhecer o professor Gesmar?
Torido, como você mesmo disse, eu tenho um prazer de estar fazendo parte lá do corpo docente da Faculdade ASA. Na ASA, vou completar 3 anos na ASA. Fui muito bem acolhido lá. E lá eu estou com a teoria da Constituição no 2º período e com o direito internacional privado no 10º período. Alguns falam aí direito civil especial, né, professor Adriano? Não sei se o senhor já ouviu essa expressão. E muito feliz com essa possibilidade, muito feliz com o contato com os alunos da Faculdade ASA, que são sempre muito carinhosos, muito receptivos, muito comprometidos, e a instituição também que sempre nos respeita muito enquanto profissional. Então, para mim é uma honra estar aí trabalhando lá na Faculdade ASA, fazendo parte dessa história, e espero fazer parte dos próximos 20 anos aí da faculdade. Estamos fazendo 20 anos esse ano. Professor Adriano conhece a estrutura da Faculdade ASA? Já esteve lá? Eu já estive lá, show, maravilhosa, que estrutura maravilhosa. O senhor tem que voltar lá para dar uma palestra para a gente, eu tenho certeza que vai prazer. dar muito ibope. Vamos levar o professor Adriano. Nós temos um vídeo institucional da Faculdade ASA, que a gente passa sempre no A Priori, e logo em seguida, professor Gesmar, a gente tem uma pergunta de um aluno ligada à questão prática da mediação, ou seja, ela gera eficácia? Como é que tem sido aí as decisões? Um caso prático aqui. Como é que tem sido as decisões, na força dessas decisões da mediação? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Vamos ver o nosso vídeo e logo em seguida a pergunta do nosso aluno. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Olá, meu nome é Lisandro, sou aluno do 4º período de Direito da Faculdade ASA. É um grande prazer participar do A Priori. Venho cumprimentar, Adriano e Gesmar. Gesmar, um professor que eu já tive o prazer de ter contato, na Faculdade ASA, dele lecionar para a gente, e em especial o nosso professor Alexandre Torido. É um prazer, eu venho tirar uma dúvida aqui sobre o tema abordado hoje no programa. Então, a pergunta é o seguinte: no Brasil existe a filosofia de que somente as demandas judiciais resolvem conflitos e se observa alguma resistência à prática da mediação. Eu gostaria de saber se na prática a utilização da mediação tende a diminuir a propositura de demandas judiciais e, se sim, isso já vem ocorrendo? Então, é um prazer, pessoal. Agradeço pelo convite de estar participando desse programa que tem auxiliado, orientado e contribuído para todos nós, tanto alunos quanto profissionais da área do direito, a solucionar práticas sobre temas conflituosos, importantes. Muito obrigado, desde já fica a minha gratidão pelo convite. Lisandro, um abraço para você, viu? Saudade aí sua, da sua turma. Em breve nos encontramos aí nos períodos para frente aí do curso. Lisandro, é o seguinte, eu vou responder sua pergunta com um caso prático. Eu sou um advogado, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu sou um advogado de trincheira, daqueles lá de beirada de balcão de fórum, e que abri meu escritóriozinho e fui galgando aí novos passos na carreira. Então, quando a mediação veio, à medida que a mediação vem tomando corpo, muito se fala em tirar o serviço do advogado. O advogado, às vezes, esse advogado que litiga, que propõe o processo, achar que a mediação, o fato de mediar, vai tirar o serviço do advogado. E aí, por que eu vou te contar um caso prático, um caso que eu vivenciei? Eu estava em meio a um divórcio muito complicado, um divórcio que tinha violência patrimonial, o marido lá
ele fazia a esposa propositalmente ela passar necessidades para forçar ela a fazer ali um acordo. Então tinha violência patrimonial, violência psicológica. Eu tentei de todas as formas, por diversos motivos, tentar fazer esse divórcio de forma consensual e acabou que não teve jeito. Nós tivemos que entrar com a demanda. Chegando no judiciário, a mesma forma, assim, tem questões, só para falar para você que está no quarto período, tem questões que não tem como. Por exemplo, o sujeito adquiriu uma casa da constância do casamento e regime de comunhão parcial de bens. Metade é de um cônjuge, metade do outro cônjuge. Isso aí não tem como, isso aí não adianta. Seu advogado pode ser o Alexandre Torido, que você não vai conseguir coisa melhor do que isso. Tá? E aí, por que eu estou te falando isso? Porque aí chega uma hora que não faz sentido não ter o acordo, não ser consensual. Tem discussões que não valem a pena. Eu estou lá nesse divórcio, ingressamos em juízo, tivemos sessão de conciliação, marcaram a sessão de mediação, e aí nas sessões de mediação eu vi que o marido o ex-marido estava colocando como se eu fosse o causador do litígio. Eu, advogado da esposa dele. Travando o acordo. Que eu sou o mal. Sabe como, professor Adriano? Naquela relação ali, eu fiquei como eu sou o ruim da história. Mas esse advogado seu e tal. E aí, numa dessas sessões de mediação, o que eu fiz? Coisa que eu não imaginava que eu ia fazer. Falei assim, olha, propus para outra advogada, uma advogada da outra parte, vamos deixar os dois com o mediador, isso no processo judicializado, mediação do centro de mediação do Sejusc, propus uma coisa que por isso que eu fiz aquela introdução, que sempre, não, o advogado ele é essencial na prestação jurisdicional, o advogado, e realmente é. Só que nesse contorno desse divórcio, eu era a válvula de escape para a parte não fazer o acordo, sabe assim, eu estava personificando ali o que inviabilizava. Então o que eu fiz? Orientei minha cliente, expliquei para ela, a advogada concordou, deixamos ele como mediador, fizemos o acordo, foi feito um acordo, resolvemos o processo. Isso foi, eu acho que na segunda ou na terceira sessão de mediação. E parecia uma coisa intrucada, assim, tudo. Eu conto isso com muita... como é que você pode, não necessariamente... Às vezes a gente acha, né, que o advogado, para ganhar a causa, ele tem que falar muito, ele tem que escrever muito. Às vezes até saber a hora de tirar o time de campo faz a diferença. Eu conto isso como uma vitória. Sem Conseguimos fazer o acordo, foi feito um acordo. Com eficácia. Com eficácia. Tinha risco de alienação parental, que tinha 3 filhos menores, tinha violência patrimonial, violência psicológica, tinha uma série de questões muito melindrosas para você ter que ficar entrando com liminar, entrando com ações com pedidos liminares, assim, um negócio que ia virar um inferno na vida de todo mundo. A mediação me ajudou. A gente tem que lembrar que a questão da mediação, ela existe, né? Ela é possível, mas as partes têm que ter a vontade de transigir. Né? Não adianta também falar, não vamos judicializar, não. Não vamos judicializar, não. Né? Vamos tentar a mediação. Mas, doutor, eu quero judicializar. Mas aí entra o trabalho. Aí é outra história. Tem um limite das coisas, né? Mas entra o trabalho do advogado. Você fazer um trabalho. Sim, sem dúvida. Não de com perdão da expressão, de goela abaixo, sim, mas de construir persuadir, né? Explica, olha aqui, nós não temos nada a perder, vamos tentar fazer assim. Você não é obrigado a fazer o acordo ou de aceitar, mas vamos escutar dessa forma, vamos ouvir a outra parte, vamos ceder nesse aspecto, são essas coisas. Professor Adriano, as resoluções, né, na experiência que o senhor tem já com o Instituto, com a Câmara do Morar, mediação do Morar, o senhor tem sentido eficácia no término das situações de mediação lá na Câmara? Nossa, muito, mas muito. Efetivamente, as partes elas saem mesmo pacificadas, entende? Isso que para mim é o mais satisfatório. Eu já atuei como advogado durante algum tempo e muitas vezes eu presenciava isso. O juiz dava uma sentença e as partes saíam emburradas, cada um para um lado do fórum. Nenhum dos dois satisfeito, né? Nenhum dos dois satisfeito, cada um batendo duro para um lado. E lá na mediação, frequentemente acontece, quando nós fechamos um acordo,
as partes saem conversando da sala, oferecendo carona. Teve uma vez que eu achei interessantíssimo. 2 vizinhos que se engalfinhavam praticamente no condomínio. Foram 3 sessões e eles saíram, um dando carona para o outro. Não estou indo para o mesmo lugar, vamos junto, nós vamos junto. Então, professor, é mais do que solucionar aquele ponto da discórdia, é um ponto de uma pacificação social. É você efetivamente promover pacificação social. Sabe o que eu acho interessante? Perfeita a sua colocação. Pacificação social. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sim, sem dúvida nenhuma. A função do advogado, o estudante de direito não pode esquecer isso. A função do advogado é pacificar conflitos. Não é administrar causa. Nós temos um lema lá na mediação laboral que é o seguinte: nós não patrocinamos causas, nós solucionamos conflitos. E a verdade é essa. O que a gente quer é solucionar conflito. Amigos, infelizmente a gente tem um tempo mais restrito, professor Adriano, é mais enxuto realmente o nosso programa e a gente traz essas questões bem pontuais, bem explicativas. Eu agradeço muito a sua presença, muito me honrou a sua presença aqui no A Priori. Espero contar com a sua presença mais vezes. Muito obrigado. Eu te agradeço, professor Alexandre. Muito obrigado, professor Alexandre, meu amigo de sempre, do professor Gesmar. Muito obrigado. Eu estou à disposição, com muita alegria, que virei quantas vezes eu for. Quem sabe um dia até vou pleitear aí também a carteirinha de sócio efetivo. Sócio afetivo nós já somos, nós queremos ser sócio efetivo. Né? Claro, é uma honra para mim. Muito obrigado, professor. Professor Gesmar, mais uma vez, muito obrigado. Torido, prazer, viu, cara? A gente brinca porque a gente fica muito à vontade aqui, né? Não tem dúvida. E para mim é uma honra estar aqui, professor Adriano. Quero deixar registrado aqui, foi meu professor da graduação, é uma figura, assim, exemplar em vários aspectos, não só da produção intelectual, mas enquanto pessoa mesmo. Então, para mim é uma honra, viu, professor Adriano? E mais honrado ainda de estar lá na mediação do Morar, a gente tentar realmente pacificar os conflitos. O que a gente precisa nesse mundo é paz, né, professor Adriano? O que a gente precisa é paz, né? Essa palavra que o professor Adriano concluiu, pacificação. Isso aí, para mim, fecha aí com chave de ouro o nosso programa sobre mediação. E fica aí, pessoal, já agradecendo desde já, mais uma vez, a presença desses feras aqui da mediação. Fica aí a dica, ou ficam as dicas relativamente à mediação, e principalmente a você, estudante do direito, analisar a postura do advogado. Como eu disse, existe um conflito e nós temos 2 saídas: judicializar e fazer uma composição já com o processo judicializado, ou, sem judicializar, tentar uma mediação, tentar a solução de um conflito. Ou seja, mudou muita coisa. Antigamente a gente pensava só em judicializar. Advogado é aquele que judicializa, que entra com ação, que briga, que... Peraí, não é assim também. Agora, a advocacia moderna, né, está indo por esse lado da mediação, que é uma tendência, que é muito importante para o mundo do direito e não desvaloriza em nada a figura do advogado. Ao contrário, aclara ainda mais a condição dele de buscar sempre a solução de conflitos. Fica aí a nossa dica. Amigos, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a quem está nos assistindo. Gostou do programa? Compartilha, vamos curtir. Divulga, você tem essa responsabilidade também de divulgar o nosso canal, os conteúdos. E não percam os próximos programas, coisas muito boas vão vir pela frente. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Muito obrigado, até a próxima.